do sertão. Cadê Virgulino Lampião, o maior governador do sertão? Morena, tu vai com ele, que ele pode te enfeitar, um chapéu de massa fina, cartucheira e bornar, adereço de ouro e prata, ele tem pra te agradar, um vestido de cambraia, anel de ouro e colar. O que prende demais, minha atenção, é um touro raivoso numa arena, uma pulga do jeito que é pequena, uma nada furante no meio. Na picada ele não dá posição, pra calçar-se depressa com certeza, não se serve da ruim nem da presa, se levanta da cama e fica em pé, tudo isso provando quanto é poderosa e suprema natureza. A natureza. Admiro demais o beija-flor, o medo da cobra é inimiga, só constrói o seu ninho na urtiga, espelho do criador, observa a coragem do cantor, que nos montes rochosos come a presa, urubu empregado da limpeza, como é triste a vida do abutre, quando encontra um morto que se nutre, poderosa e suprema natureza. A natureza, a natureza, a natureza, a natureza. A abelha por Deus foi adoçada, sem haver um processo bioquímico, até hoje não houve um químico para fazer a ciência ensinada. Um buraco pequeno da entrada facilita a passagem com franqueza, uma é sentinela de defesa e as outras espalham no vergel, sem turbinas que encaixa fazem mel, como é grande o poder da natureza. A natureza, a natureza, a natureza. Bom dia! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a este momento histórico. Histórico para Petrolina, histórico para Pernambuco, para o Nordeste e para o Brasil. Pois hoje nós vamos com muita audácia fazer o que nunca tiveram coragem de fazer, que é julgar, fazer um julgamento do rei do cangaço, o Virgulino Lampião. Vou utilizar o título de um livro de um escritor garanhuense, o professor Antônio Vilela, escreveu um livro chamado Lampião, de mocinho a bandido. Hoje a gente vai tentar definir qual título mais se encaixa para o grande Virgulino Ferreira, o Lampião. Pessoal, a gente sabe que nós estamos ainda no século XX, não é mesmo? Então, por isso, nós vamos colocar os nossos celulares no silencioso, porque naquela época, a gente sabe, quer dizer, naquela época não, na época em que nós estamos, os celulares não existiam, né? Então você pode colocar o seu celular no silencioso, mas pode deixar o modo da câmera ativado, porque naquela época já existiam os retratistas, né? Inclusive qual era o nome do rapaz lá? Benjamin Abraham, né? Benjamin Abraham já fez os registros lá do Lampião do seu nome, então você hoje se na tela dele, mas coloque esse canal no silencioso, porque quem o celular tocar, a gente vai ter que pedir para a volante colocar para fora, o negócio vai ser sério, viu, hoje. Então, nós queremos acolher a cada um e a cada um de vocês com muita alegria do coração, dizer que é grande honra. Sintam-se privilegiados, vocês fazem parte do seleto grupo que conseguiu fazer a inscrição em um dos eventos jurídicos mais badalados nos últimos tempos aqui em Petrolina. Muita gente, os meninos ontem
à noite, jantando lá no restaurante, e o pessoal abordava, arruma uma vaquinha para mim, não tinha mais como. Então, realmente vocês são privilegiados por poderem vivenciar esse momento, por isso aproveitem bem, nada de muita conversa enquanto o evento estiver acontecendo. Vamos prestar bem atenção para que as coisas fluam da melhor maneira possível. Nesse momento, eu vou pedir a atenção, o silêncio, a colaboração de todos vocês, para que a gente possa fazer a composição da nossa mesa de honra. Nesse momento em que nós vamos convidar as pessoas que farão os pronunciamentos antes da abertura oficial. Então vamos convidar os idealizadores desse evento, o advogado, o professor da FECAP e também da FTC, professor Anderson Wagner Araújo. Convidamos também o promotor de justiça do Estado de Pernambuco, doutor Fernando Della Lata. Também representando o Ministério Público do Estado, convidamos a doutora Eliane Gaia. Convidamos ainda, representando a FACAP, professor Antônio Abib. Convidamos ainda, representando a FTC, professor Andrei Melo. Por fim, representando a Ordem dos Advogados do Brasil em Petrolina, convidamos o presidente da Ordem, Alexandre Torres. Nesse momento, vou convidar a todos e a todas presentes para que fiquemos de pé em posição de respeito, para assim fazermos a execução do hino nacional brasileiro.
nossos olhos têm as flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, diga verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Nos céus da justiça nada forte, verás que o filho teu não foge à luta, e ele frente adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol nação, gentil, pátria amada, Nesse momento, vamos dar início aos nossos pronunciamentos desta manhã. Vamos convidar para fazer uso da palavra, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Petrolina, o presidente, o doutor Alexandre Torres. Vamos aplaudir. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar os dialetadores desse evento, meu querido amigo, doutor Anderson Wagner, o doutor Fernando Della Lata, brilhantemente, o seu inconsciente imaginário, não pensavam talvez que chegasse a tanto. A ideia nasceu, foi abraçada pelos dois e por toda a comunidade acadêmica. Isso nos deixa muito felizes e também muito mais felizes por ter sido convidado a Ordem dos Advogados do Brasil para compor também a base de apoio através da sua comissão de direito penal para também fazer a defesa do lampião. Gostaria de cumprimentar o MP através da doutora Cíntia Granja, os demais membros, o Judiciário através do doutor Marcos Parcelado, meu amigo, a defesa através do doutor Jairo, defensor, a comunidade acadêmica, o ACAP, que é representada pelo doutor Antônio Nabil, deve ser através do nosso amigo André Belo, a todos vocês que integram o corpo de ciência da faculdade, o corpo docente, dizer que estar aqui hoje representa muito este espaço, este ambiente, outrora chamado Cine Maçangano, já foi palco de muitas atrações artísticas, de muitos eventos, e hoje está aqui sediando um evento histórico como é o Júlio Lampião, aquele que foi amado por uns, a quem protegia, odiado por outros, a quem devastou a vida, mas que nunca foi julgado. E hoje a oportunidade de estarmos aqui levantando toda a história de Lampião, desde a sua época de menino, desde a sua época familiar, até a sua vida, digamos, de banditismo, em que foi perseguido arduamente pelo Estado brasileiro para que fosse cessada as agruras e as travessuras, digamos, dele, sertão afora. Aquele que teve coragem de propor, inclusive, ser o governador do sertão. Ele propôs dividir o sertão pernambucano entre Arco Verde para que ele fosse o gestor. E dali para frente, o governador de Pernambuco, à época, que logicamente não foi aceito, não foi atendido. Então, durante toda a sua vida, percorreu diversos estados nordestinos e também funcionando como se fosse um porta-voz do grito dos excluídos, daqueles marginalizados, daquele povo sertanejo sofrido que hoje também sofre com a falta de atenção em alguns rincões do poder público, dos trabalhos realizados que deveriam ser realizados pelo governo federal e pelo governo estadual. Mas estamos aqui, sim, para apurar toda a saga de Lampião e gostaria de parabenizar todos vocês estudantes que abraçaram essa ideia e que tiveram a coragem de compor essa base de apoio tão grande que tornou esse evento grandioso. Parabéns a todos, deixo aqui o nosso abraço, desejo sucesso e que comecem os trabalhos. Muito obrigado.
Agradecemos então as palavras do presidente da OAB Seccional Petrolina, do Alexandre Torres. Nesse momento, passamos a palavra para o representante da FTC, o professor Andrei Melo. Bom dia a todos. A FTC está orgulhosa com o evento e poder participar dele, através das ações que foram realizadas por todos que estão aqui. Nós somos uma faculdade jovem, mas vem com vigor, para ser parceiro de tão grandes nomes, nosso colega da FACAP, Motoria, OAB. Nós estamos aqui reunidos para compartilhar essas experiências que vamos ter agora. Eu estou muito ansioso, na nossa entrega da defesa, a gente fica da acusação, perdão. Eu comentei que eu estava muito ansioso por esse evento. Eu acho que todos nós estamos, e os que não puderam estar aqui também estão. A gente está tentando mandar informações, para quem não pode estar aqui, que está muito bom. E FTC colabora sempre para estar junto com eventos grandiosos como esse. Conte conosco, as parcerias, as portas foram abertas, professor? E acho que podemos sim juntos fazer uma grande diferença aqui no Vale de São Francisco. Parabéns, professor Anderson, que está aí guerreiro, na nossa jornada, faz meses já, trabalhando, e a toda a comissão que está aqui por trás, tem uma galera aí trabalhando. Parabéns a todos e boa sorte no evento. Obrigado, professor Andrei. Passamos neste momento a palavra para o representante da FACAP, o professor Antônio Habib. Bom dia a todos. Quero pedir desculpas aí pelo problema da minha voz. Eu estou há 4 dias aí enfrentando uma forte gripe e estava até ontem de cama, mas não poderia deixar de vir aqui antes, prestigiar e fazer parte desse momento épico, mas também será histórico, ficará para a história da figurina do Lampião, porque o Lampião ele foi condenado, mas não foi julgado, e hoje aqui teremos o seu julgamento, mesmo que épico histórico. Então, ao depois da lata e ao honra dos nossos sinceros cumprimentos, parabéns pela organização do evento. Como o professor Andrei falou aqui, a cidade é muito grande. Durante todos esses dias e estivemos esperando por esse momento, ficamos muito ansiosos. Nós também da FACAP, com toda expectativa. E continuo aqui os meus cumprimentos ao querido amigo, doutor Alexandre Torres, em nome de quem cumprimento todos da Ordem doutora Helene Gaia, aqui presente, o judiciário, cumprimento aqui o nosso querido professor, e deve estar sempre participando de projetos de extensão da FACAP, sempre contribuindo com a gente. Então, o Bacelar, ele tem sido uma pessoa fundamental dentro desses projetos, e a FACAP agora com a parceria com a FTC, como o professor falou aqui, é muito importante. Nós não somos concorrentes, nós temos que nos ver como parceiros. Estamos aqui no campo da educação, da formação de pessoas de modo geral. Doutor Marcula, também cumprimento todos os advogados presentes, e a doutora Cíntia, nossa querida Cíntia, que também já foi professora da FACAP, a quem cumprimento também todos os IUP. Então, como eu fui dizendo, essa é uma história que começou com a briga entre duas famílias, Ferreira e do José Saturnino, quando em momento de disputa, eles foram convidados por um juiz que tomou partido da família, o José Saturnino, e mandou que o Vigorino procurasse contratar um advogado. Só que naquela época quem queria
ser advogado contra a família do José Saturnino. E aí, o juiz, doutor Augusto Santa Cruz, foi quem mandou que ele procurasse contratar um advogado. E aí ele foi no armazém e comprou 3 rifles e 2.000 balas. E aí mandou dizer ao juiz que já estava com os 3 advogados contratados e com 2.000 testemunhas para resolver o caso. Então, a partir daí, começou toda essa história e tem muito mais que nós vamos ter a satisfação de presenciar e de vivenciar esse momento histórico. Então, mais uma vez, doutor Fernando, mais uma vez, os nossos parabéns para cá, para participar do projeto desse, nos enaltece, e tudo isso começou com uma proposta de um trabalho de sala de aula, que transformou-se nesse evento maravilhoso. Então, a todos os demais, aqui, doutora Ana, o senhor também, estou aqui hoje, realmente, tenho certeza que veremos aqui uma disputa de titãs, porque essa bancada aqui constituída, a gente tem certeza de que aprenderemos muito, e todos aqui, não há dúvida, se terá de toda a história do Lampião, de toda a história que traz essa saga, para que aqui realmente faça um julgamento verdadeiro. Não tenho a menor dúvida disso. A disputa será grande, eu acho. Então, muito obrigado e tenhamos aí um evento de sucesso. Agradecemos aí ao professor Antônio pelas palavras. Vamos passar agora para também representando o Ministério Público do Estado, doutora Eliane Gaia. Bom dia a todos. Quero cumprimentar inicialmente o Poder Judiciário, meus colegas do Ministério Público, a OAB, todos os presentes, todas as autoridades presentes. É magnífico esse evento. Ficamos extasiados de felicidade quando fomos convidados a participar desse evento maravilhoso, desse evento histórico, desse evento que eu considero único, porque a partir de agora vai existir o Tribunal do Júri antes e depois de Lampião. É uma oportunidade que temos de conhecer esse instituto que nós amamos muito, que é o Instituto do Tribunal do Júri, no qual o Ministério Público pleiteia pela vida e também pela liberdade, os 2 corolários mais importantes que o ser humano pode ter, que é o direito à vida e o direito à liberdade. Então, a felicidade qual nós participamos, qual nós temos nesse momento, é indescritível. Nós gostaríamos de repassar para os senhores, para a comunidade em geral, da forma como é que se faz a verdadeira justiça em plenário de júri. Estamos extremamente emocionados, porque estamos muito felizes. Estamos emocionados porque vem a julgamento uma pessoa histórica e que pertence ao nosso sertão. A história é diretamente ligada ao nosso sertão. Eu sou sertaneja, eu sei muito bem o que é que representa para todos nós o Lampião, o que deixou de representar também para alguns, e é bom que se saiba disso, porque se nós temos um conceito de heroísmo, nós também temos um conceito de banditismo de outro lado. Então é preciso a gente, hoje, já que ele vai a julgamento, é preciso que se faça justiça na medida certa. Não porque o Ministério Público teve mais provas, não porque a defesa levantou as provas mais sabiamente, porque certamente, como disse o professor, uma briga de titãs, mas nós faremos justiça.
A forma como os promotores, e eu tenho certeza que a defesa vai se comportar aqui, é a forma que nós normalmente nos comportamos nos tribunais do júri, no nosso dia a dia. Então eu quero agradecer a todos por esse momento maravilhoso, aos organizadores do evento, parabéns. Fernando, vocês foram fantásticos, únicos, como eu estou dizendo. E falar também em nome do nosso Procurador-Geral, Dr. Francisco Liceu, que infelizmente, em virtude de estar já compromissado com outro evento, não pôde comparecer, mas parabenizar a todos e dar boas-vindas a todos vocês. Muito obrigada. Agradecemos então as palavras da doutora Eliane. Vamos passar neste momento para, também representando o Ministério Público e que faz parte da comissão organizadora, um dos idealizadores desse bonito evento, o doutor Fernando Della Lata. Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a essa casa, hoje Casa da Justiça. Quero cumprimentar aqui meus colegas de bancada, Cíntia Granja, Dalva Cabral, Rinaldo Jorge, que gentilmente atenderam ao convite do Ministério Público de Petrolina para atuar nesse júri histórico de Lampião. E eu estou muito emocionado com a vinda dos meus colegas, e aqui estendo a minha querida Eliane Gaia. Quero cumprimentar hoje o Poder Judiciário, na pessoa da doutora Elaine Brandão Ribeiro, juíza titular, com quem tenho o prazer de trabalhar diuturnamente. Dr. Marcos Bacelar, também, que atendeu prontamente ao convite do professor Anderson. Quero cumprimentar Érica, oficial de Justiça, hoje e de fato de Direito. Cumprimentar a bancada da Defesa, componentes da OAB que estão aqui, o doutor Henrique Marcula, com quem também tem oportunidade de fazer júris também, dia a dia. O doutor Jairo, tenho a honra de ter também atuado e feito tantos plenários com Vossa Excelência, que dignifica a Defensoria Pública. Doutor Marcílio Rubens, que acaba de chegar ao local, interessando também meus cumprimentos e meus respeitos. Comentar aqui Dr. Alexandre Torres, presidente da seccional da OAB Petrolina também, um grande prazer tê-lo aqui conosco. Professor André, da FTC, Habib, da FACAP. Professor Anderson, o sonho virou realidade, né? O sonho sonhado e vivenciado. Eu tenho aqui muita gratidão pelo teu trabalho, pelo teu empenho, por acreditar numa ideia, de fazer essa ideia virar realidade, dessa flor desabrochar. E os meus parabéns e aqui para toda a ordem dos advogados. E eu queria deixar de falar sobre os alunos, os acadêmicos de Direito, tanto da FACAP como da FTC, sem os quais esse evento não teria ocorrido da forma como começa aqui hoje a se desenvolver. Eu quero uma imensa gratidão aos senhores e às senhoras, alunos e alunas, e amanhã serão os profissionais que estarão aqui. Então, obrigado por entregar um evento dessa magnitude, dessa dimensão, e o Ministério Público de Pernambuco está muito orgulhoso dos alunos aqui, que hoje estão na comissão organizadora, as comissões, todas temáticas, e não vou mencionar para não me alongar. Eu desejo um excelente trabalho, que a gente possa fazer aqui um júri bonito, respeitoso, trazendo a história aqui de Virgulino, trazendo o debate, e que a gente saia hoje daqui com uma reflexão. O papel do Ministério Público e da Defesa hoje é levar aos 7 jurados que integrarão o Conselho de Sentença a reflexão a respeito do que Petrolina, o Vale do São Francisco, pensa a respeito do tema que hoje vai ser colocado aqui para todos. Então, muito obrigado, não vou me alongar, para a gente começar logo, passar a palavra para Anderson e tenhamos um excelente evento hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Fernando.
Passamos neste momento para o último orador da nossa manhã de abertura. Vamos acolher o pronunciamento do professor Anderson Wagner Araújo. Bom dia, é uma grande alegria estarmos nesse momento aqui, que é um sonho, né? Um sonho sonhado junto. Né? Fernando comentava comigo, vamos criar um momento histórico, já que comentaram tanto a mesa, e aí eu vou me isentar para a gente poder dar procedimento, né, e seguir, porque senão a gente não vai terminar hoje. Então, todos já devidamente cumprimentados, Esther, minha grande gratidão pela presença de cada um. Vocês não sabem a alegria que perpassa em meu coração hoje, pelo sim de cada um, certo? Então, esse é o desejo que perpassa e o sentimento que se faz fortemente presente no meu coração. Mas essa ideia surgiu de maneira tão pequena. Eu e Fernando, a gente sentou, a gente conversou, e Fernando disse, vamos criar um júri histórico, vamos pensar uma ideia, alguma coisa nessa perspectiva. E eu calei, guardei aqui, né? Na semana seguinte eu já disse a Fernando, o réu. O réu, Fernando, vai ser Lampião. E já disse para os meninos na faculdade. E o olhar dos meus alunos brilhava quando eu falava isso. Eu vi o olhar na sala de aula de cada um desses meninos e dizia, não, professor, como seria isso e como se daria? Então esse evento, ele tem uma peculiaridade. Nós não tivemos uma produtora, nós não tivemos ninguém de fora. Esse evento é evento acadêmico, feito com os alunos. E agora eu queria convidar os alunos, meu menino, que ajudaram a organizar esse evento. Todos esses já como são organizadora. Cheguem cá, por favor. Esse evento não seria possível sem vocês. Então eu peço essa vontade para esses meninos que estiveram juntos. Essa portaria fica aqui embaixo, eu venho aqui em cima, para a gente até fazer o registro. Né? Não fica aí embaixo, que está aqui por cima, fica por aqui. Está chegando, vamos chegar quem está ali, pode vir ainda. Venha também, minha filha, você encostado aí. Né? A gente tem que ser arretado sem ser leve, que não dá certo. Né? E aí, esses meninos, não estão todos, são mais de 60. Né? Chega cá, quem está por aqui, cada um sonhou junto. Sabe, teve um momento que me emocionou durante essa organização. Quando eu vi o olhar de um aluno, sabe, eu não vou... Não, ele teve toda uma dedicação e passou horas e mais horas discutindo Lampião, pegando texto, pegando livro, fazendo contato com tantas pessoas de fora. Eu não sei quantas pessoas tinham aqui de fora. Pessoas de Aracaju, pessoas de Sergipe, pessoas de São Paulo. Nunca que nós saberíamos e sonharíamos chegar tão longe. Mas assim agora, como todos aqui reunidos, eu peço mais uma vez, uma salva de palmas para todos que se maravilham, que se prepararam. E o meu coração de professora se alegra de verdade pelo sonho sonhado junto. E o que eu percebi é que esses meninos tiveram a oportunidade de entrar em escritórios, de ir lá para o MP, de discutir, não, vinham fazendo teste, como assim lá? Não, vamos conversar, né? E dessa experiência, alguns até estão tentando conseguir estágio, já é mais uma possibilidade, coisa que eu não tive, digo isso. Na minha época de faculdade, eu talvez nunca tinha, eu disse isso na coletiva e digo hoje também. É uma situação que muitos alunos ainda não conseguem estágio, o mercado está saturado, como a gente fica falando sempre. Então eu tenho um desejo de aproximá-los, de mostrar que vocês vão além da sala de aula. Muito se fala de interdisciplinaridade, de sair da caixinha, mas pouco se faz. Pouco se faz. E vocês viram que vocês são capazes. Muitos passaram a madrugada aqui trabalhando, mas vocês viram. E eu confio em vocês. Eu acredito em vocês, por isso que eu fiz isso. Eu jamais faria isso em vocês. Obrigado. Só quebrar um pouquinho o protocolo que eu acabei passando. Queria fazer um agradecimento e pedir também uma salva de palmas para a comunidade aqui, os 3 intérpretes em Libras que estão aqui hoje promovendo a acessibilidade nesse grupo da Claudinho, Ramon, Gonçalves e Maria Conceição, a toda a comunidade surda de Petrolina que se vê representada. Queria que eles levantassem, por favor, né, e fizessem aqui o registro para que esse grupo é acessível. Obrigado. Assim, só para nós encerrarmos, nós podemos tomar seus assentos um instante e nós vamos começar os trabalhos.
Mas antes disso, só para a gente entrar um pouquinho no nosso clima, o homem sertanejo é um homem de fé. Um dos elementos que mais marcam o coração do homem do sertão é que é um homem forte. É um homem que crê. Um homem que muitas vezes não tem medo. Então eu queria convidar, também bacharel em Direito, Anderson Castro, a cantar uma canção que perpassa o coração e a fé do homem do sertão. Quando batem as 6 horas, de joelhos sobre o chão, o sertanejo reza a sua pra carregar a nossa cruz nesta hora bendita e santa. Devemos suplicar a Virgem Imaculada, os enfermos livrar. Ave Maria, Mãe de Deus, Jesus, nos dê força e coragem pra carregar a nossa cruz. Todo mundo canta com a gente, vamos lá. Mãe de Deus, Jesus, nos dê força e coragem pra carregar a nossa cruz, pra carregar a nossa cruz. Dantas e Anderson Castro, cantando a Ave Maria Sertanejo, uma música que significa muito para nós, nordestinos, nós sertanejos. Nosso muito obrigado aos meninos que também fizeram para nós o hino nacional, brilhantemente, junto a Maria Clara. Muito obrigado. Gente, então, acredito, quem é estudante de Direito aqui, que ainda está nos campos acadêmicos, tem uma galera, quem é advogado, cadê? Os estudantes de Direito. Estão tudo apanhado, vote. E por que não levantaram a mão logo? Tem um molde desse. Gente, a gente está muito ansioso, eu também sou estudante de Direito, e tive vontade de vir participar do evento, de início não poderia, e depois tive a honra de vir fazer o cerimonial. Mas assim, nós vamos ter aqui, como o professor Habib falou, uma
uma briga de titãs, né? E isso é muito enriquecedor para nós, porque a gente vai ver de fato como acontece o tribunal do júri. Então vamos prestar muita atenção e vamos absorver o máximo que a gente puder, certo? Nesse momento eu vou simbolicamente desfazer a mesa e pedir uma bonita salva de palmas para esses grandes nomes que estão aqui. Só a gente está copiando a foto aí, pessoal, da mesa. Cadê o rapaz? Lembrando também que você que vai tirar a sua foto, que vai fazer o seu story, você marca o... Não esqueça de marcar @jurihistórico.pnz, tá certo? Não esqueça de marcar aí para a gente repostar. Daqui a pouco o pessoal vai estar transmitindo ao vivo também. Hoje aqui em Petrolina haverá um julgamento. No Vale do São Francisco, um majestoso momento. Estudantes, magistrados, parquês e advogados abrilhando o evento. Chuva de conhecimento vai banhar nosso sertão. Arte, direito e história se unem na ocasião, querendo cumprir a lei no julgamento do rei Virgulino Lampião. Vai ser de muita emoção o momento anunciado, porque não é qualquer um que aqui será julgado. Por isso, grandes juristas, historiadores e artistas é que foram convocados. Fiquemos bem preparados para esta grande missão de fazer o julgamento do mistério do sertão. O Brasil está parado para saber o resultado do júri de Lampião. Vamos embora. Então, ela vai fazer os encaminhamentos. Bom dia a todos. Quero quebrar o protocolo do anúncio na sessão do júri para agradecer o convite do professor Anderson, doutor Fernando da Lata, com quem eu tenho a honra de trabalhar todos os dias. Vossa Excelência conhece a nossa satisfação. Dizer que o Tribunal do Júri de Petrolina hoje representa uma realidade infinitamente superior do que aquela que encontrei, graças ao apoio do Ministério Público de Pernambuco, que tem honrado com a sua missão constitucional, e colocado à disposição da vara do júri 2 promotores de justiça. Costumo dizer que é um trabalho conjunto, doutor Fernando, nosso com o Ministério Público e, é claro, com a Defensoria Pública também do Estado, porque hoje nós contamos com a participação de 2 defensores públicos e também com a Ordem dos Advogados do Brasil, por que não dizer doutor Marcílio, doutor Henrique, a quem cumprimento aqui, doutor Jair, na pessoa da Defensoria Pública, na instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil, porque nós militamos com advogados que efetivamente não queriam embaraços ao processo. E sabemos da possibilidade, diante da legislação, de embaraços, às vezes necessários e meramente protelatórios, mas felizmente contamos com a lealdade das partes, de um modo geral. Aqui eu quero registrar o nosso reconhecimento e agradecimento público e dizer que hoje realmente é um júri histórico. Quem ousaria imaginar a possibilidade de o senhor Virgulino, mais conhecido como Lampião, ser trazido a julgamento? Para que todos os presentes tenham conhecimento dos fatos, porque um julgamento naturalmente envolve fatos e análise desses fatos, a consideração do Ministério Público sobre os fatos da bancada da defesa, aqui bem representados, tanto do Ministério Público quanto da defesa. Eu vou solicitar ao nosso Elvis Amâncio a leitura do caso para que todos os presentes, que serão possíveis jurados, inclusive, possam ter conhecimento do fato e, assim, efetivamente, darmos início à sessão de julgamento. Julgamento baseado na obra de Antônio Amauri Correia de Araújo, Lampião, Segredos e Confidências do Tempo do Cangaço, e adaptado para o Júri Histórico de Lampião. Dia 31 de outubro de 2019, Teatro do Colégio Diocesano Dom Bosco, horário 9 horas, público-alvo, estudantes de Direito e público em geral. No dia 29 de novembro de 1929, por volta das 14 horas,
de um dia de sol, Lampião e seu bando chegaram próximos ao município de Nossa Senhora das Dores, no estado de Sergipe, e tomaram um vaqueiro por guia para que os levassem até a cidade, onde não havia volante policial. Ao dar entrada em suas ruas por volta das 15 horas, o delegado de polícia e o intendente foram incumbidos de conseguir certa importância em dinheiro, naquilo que restou conhecido como saque elegante. A cidade contava com belas moças, fato que logo chamou a atenção dos componentes do grupo, e diante da presença dos cangaceiros, não seria de se admirar a realização de um baile, que de fato ocorreu. Vez que alguns cabras falaram a respeito de tal possibilidade, o que fez com que o escrivão local, por sobrenome Correia, procurasse Lampião e impedisse. Capitão Lampião, sou pai de 5 moças e não gostaria que elas dançassem com seus cabras. Ficarei seu admirador se isso não consentir. Lampião, por sua vez, numa demonstração de que dirigia seu grupo sem haver contestação alguma por parte dos seus subordinados e num requinte de gentileza para com o que pedia o escrivão Correia, bradou: aqui hoje não se dança. Dessa forma, os habitantes de Nossa Senhora das Dores ficaram bem impressionados com o gesto de Lampião. Ensejou suas andanças pela cidade sem ser acompanhado pelos cabras do seu bando. Entretanto, a investigação apurou que entre bodegas e vendas onde bebeu a larga, não descansou por um segundo seu olhar constituído por um olho, o esquerdo. Conta ainda que para qualquer pessoa próxima demonstrava uma atitude intensa. Verdulino não sentou para descansar uma vez sequer, sempre prevenido de alerta, e não se separou um só instante do seu instrumento de trabalho, representado pelo fuzil. Várias cartucheiras, um punhal de 50 centímetros de lâmina, um parabelo, outro revólver, um facão marca Jacaré, bordados, e assim como ele, os demais do bando que o acompanhavam na cidade. Segundo restou apurado, por volta das 20 horas de 29 de novembro de 1929, Lampião e seu bando resolveram seguir, por insistência dos maiorais de Nossa Senhora das Dores, por 40 minutos pela estrada de rodagem até Rival, da cidade de Capela, Sergipe. Mais próspera, mais civilizada e servida por uma estrada de ferro, trafegando em 3 veículos de propriedade do comerciante local chamado Otacílio. Por cautela, 2 dos 3 veículos pararam e o comerciante Otacílio seguiu por ordem de Lampião, com a finalidade de trazer o delegado de polícia Pedro Rocha, bem como o intendente Antão Correia de Andrade. Assim, o comerciante expôs aos 2 agentes da lei a presença próxima de Lampião, e este desejava o comparecimento das autoridades ao local, onde havia ficado aguardando para uma conversa. Feitas as apresentações, Lampião narrou seu desejo de entrar na cidade de Capela sem haver reação ou barulho, o que foi prontamente considerado pelo delegado de polícia Pedro Rocha e pelo intendente Antão Correia de Andrade. Contudo, ao ingressarem na cidade de Capela, alguns assistentes das autoridades, munidos de fuzis e que nada sabiam a respeito do encontro entre o delegado, o intendente e o bando de Lampião, tampouco sobre a chegada do rei do cangaço, levantaram as armas, causando um grande alvoroço e muita gritaria. Emerge do apurado que Lampião, autoritário, imediatamente gritou: ninguém se mova. Quem correr vai sentir o gosto de uma bala atrás. E continuou falando alto: é Lampião que vai entrando, amando, gozando e querendo bem. É bom como arroz doce, tanto calmo, zangado, é salamanca.
O momento inicial foi de tensão. Lampião, sem demora, exortou para que os presentes sobre querer falar com o governador do estado, Manuel Dantas, sendo atendido pelo chefe de polícia, Eribaldo Vieira, o qual prontamente encaminhou o rei do cangaço ao posto telefônico. No entanto, diante do adiantado da hora, Lampião não conseguiu a ligação para o governador. Digno de nota da investigação é que ali no posto, Lampião foi apresentado ao telegrafista Zósimo de Lima, não permitindo, por conseguinte, que Zósimo dele se afastasse, receando um aviso às cidades vizinhas, evidentemente. Apurou-se no curso desse 29 de novembro de 1929, e ao sair do posto telefônico, Lampião foi acompanhado pelo intendente Antão Correia de Andrade até a casa do padre da cidade, de nome José da Mota Cabral, autoridade eclesiástica com certa influência além da cidade de Capela, dado seu parentesco com autoridades estaduais. No breve encontro, Lampião afirmou que queria levar como lembrança de Capela a importância de 20 contos de réis. Tanto o padre José da Mota quanto o intendente municipal Antão Correia argumentaram que seria difícil reunir tal quantia de 20 contos de réis, porque a cidade atravessava uma crise de 4 anos de seca. Tanto o padre José da Mota quanto o intendente municipal Antão Correia de Andrade, o cangaceiro, por sua vez, respondeu: padre, eu já venho com 14 anos de mal viver. Em todo caso, veja o que pode me arranjar. Desse modo, e sem escolha, as pessoas mais abastadas cotizaram-se e conseguiram juntar pouco mais de 5 contos de réis, que logo foram entregues pelo padre José da Mota, que declarou: estão aqui, capitão, o sangue e o suor do povo de Capela. Lampião então ordenou: entregue a meu secretário, o compadre moderno. Consta da investigação que durante o recebimento do dinheiro do povo de Capela, comentários davam conta que os demais integrantes do bando de Lampião demonstraram insolência, contaram bravatas e façanhas. Com dinheiro em poder do bando e tarde da noite de 29 de novembro, ouviu-se o apito do trem que vinha de Aracaju. Lampião, sem intervalo, chamou 2 cabras e seguiu direto até a estação de trem, onde, com arrogância e desassogro, esperou o comboio. Nesse trem viajava um praça da polícia de Sergipe, que ao saltar na plataforma foi logo aprisionado pelo cangaceiro que ameaçou: macaco, se você for baiano, vai ser sangrado agora. Várias pessoas presentes rapidamente atestaram que ele pertencia à Força Pública de Sergipe, sendo então relaxada a sua prisão. Lampião pegou o fuzil que o soldado trazia, examinou e disse: é mais velho que a lua. Com esse, regula, tá brigando com um cacete. E ato contínuo liberou o soldado, que rapidamente desapareceu. Dali, na escuridão e de posse do dinheiro do saque elegante, Lampião seguiu com o seu grupo para os bares e bodegas que apareciam abertas. Mais tarde, Lampião seguiu para a zona do Meretrício, onde terminou uma grande orgia de bebidas, cachaça, principalmente mulheres, saindo da zona das decaídas. Acompanhado por um grande número de populares, seguindo por várias ruas e, ao final, reunindo-se com seu bando na porta do cinema. Contudo, antes da partida, o cangaceiro despediu-se do povo ali presente da cidade com as seguintes palavras: adeus, adeus, peçam a Deus que eu volte mais.
Em 3 horas da madrugada do dia 30 de novembro de 1929, quando o Lampião e o seu bando saíram de Capela no rumo de Maruú. Diante da atenção de muitos moradores da cidade, com a presença de Lampião e seus liderados, e com receio do retorno dos cangaceiros, alguns homens foram contratados para que fizessem a ronda ou guarda da cidade. Um desses contratantes era pai de pessoa chamada José Elpídio dos Santos. As notícias sobre as providências tomadas na cidade de Capela, bem como seus idealizadores, acabaram chegando ao conhecimento de Lampião e seu bando, o que gerou reação do rei do cangaço com o objetivo de demonstrar força, poder e a mensagem aos demais que demonstrassem alguma insurgência ou resistência diante de suas decisões. No dia 15 de outubro de 1930, em horário incerto, não podendo atingir fisicamente o pai da vítima, que não estava no local, agindo em comunhão de esforços e identidade de propósitos com seus liderados, o que se conhece como bando de cangaceiros, utilizando-se de armas de fogo, armas brancas, mediante sofrimento físico e psicológico desnecessário, exercido com emprego de fogo, não oportunizando qualquer chance de defesa para o ofendido, mataram José Elpídio dos Santos, ferindo, portanto, o genitor da alma em face da morte do filho, chamado José Elpídio dos Santos, no interior da própria casa, localizada na área rural de Capela, próximo ao município de Nossa Senhora das Dores. Fato atestado pelos peritos nomeados para proceder no exame do corpo de delito, Manuel Freitas dos Santos e Arthur Dias de Andrade, acompanhados do delegado de polícia da cidade, Antônio Paes de Araújo Costa, e funcionando como escrivão do documento, o senhor Petronílio de Menezes Totias. Segue a cópia do exame cadavério. Nomeados pela autoridade competente para, como peritos, procederem o exame de corpo de delito na pessoa de José Elpídio dos Santos, cor parda, de constituição perfeita, homem trabalhador, casado, cerca de 28 anos de idade, a qual vítima era portadora de diversos e grandes ferimentos assim denominados. 2 ferimentos produzidos por projéteis de arma de fogo, sendo um na região occipital e outro na frontal, causando hemorragia interna. 4 grandes e profundos ferimentos produzidos por instrumento perfurado cortante na região... Instrumento perfuro cortante na região do tórax, perfurando os 2 pulmões, achando-se os braços e punhos da vítima todos cortados, tendo ainda o bigode e a barba queimados, além de diversas escoriações, estimoses pelo corpo da infeliz vítima. Nada mais encontrado, passam os peritos a responderem os quesitos assim. Ao primeiro quesito, sim, houve a morte. Ao segundo, sim, a morte foi ocasionada por projéteis de arma de fogo, balas, instrumento perfuro cortante, fogo na barba e etc. Ao terceiro, não. Ao quarto, prejudicado com a resposta ao segundo. Ao quinto e sexto, não. Ao sétimo, sim. A morte resultou dos ferimentos recebidos pela vítima e não por ter esta deixado de observar o regime médico e higiênico reclamado pelo seu Estado. Diante do exposto, a Justiça Pública, por meio dos representantes em exercício na comarca no uso das atribuições constitucionais e legais e com base nas peças de informação, apresentou ao juízo competente o fato ilícito e os seguintes adiantes narrados e atribuídos em face de Virgulino Ferreira da Silva, popularmente conhecido como Lampião. A materialidade delitiva restou sobejamente
demonstrada pelo laudo cadavérico atestado pelos peritos nomeados para proceder no exame de corpo de delito, bem como no depoimento das vítimas e testemunhas. Narra a investigação, portanto, que o bando de Lampião tornou a visitar a região. Virgulino já trazia consigo a informação desse fato da contratação de homens para a realização de ronda e guarda da cidade de Capela. Segundo emerge dos apontamentos, apurou-se que dessa vez, contrariado com a iniciativa de moradores de Capela se organizarem para proteger a cidade e seu povo das investidas dos cangaceiros, Lampião estava com o diabo no corpo. Consta que para o líder do cangaço não bastou matar José Eupídio dos Santos. Estou investigado que outros envolvidos na proteção da cidade de Capela também foram visitados por Lampião e seu bando. Aos 17 de outubro de 1930, Lampião e 18 cangaceiros chegaram no sítio Cumbi, município de Capela, a companhia de 18 cangaceiros, terra de propriedade de Antônio Bebem. É dos autos que, por volta das 16 horas, o grupo de Lampião chegou no sítio Cumbi e prendeu Antônio Bebem, exigindo-lhe dinheiro e ouro, sob a ameaça de matá-lo a punhaladas, utilizando-se de violência e chegando a causar-lhes pequenos ferimentos com os seguidos pontaços dos punhais. Antônio Bebem, apesar de ter 30 anos de idade, não teve como se defender dos 18 homens que o renderam, agrediram e levaram todo o seu dinheiro, bem como o ouro que encontraram na casa. Os móveis de sua casa foram arrebentados, as telhas quebradas e depois o bando de Lampião apanhou os animais de Antônio Bebem. Apanhou 2 animais do Antônio Bebem e os incorporaram aos que lhe serviam de montado. Cabe ressaltar que uma das vítimas identificadas nesse 17 de outubro de 1930 foi uma mulher de 50 anos, conhecida por José Florilha, natural de Anápolis, Sergipe, e residente também no sítio Cumbi, localizado em Capela, Sergipe, a qual foi violentamente espancada pelo grupo de malfeitores, depois de roubarem todo o dinheiro que a infeliz possuía. Ficou tão maltratada da surra que, para transportar-se para a cidade no dia seguinte, teve que ser carregada por várias pessoas amigas. Antônio, todavia, foi levado como prisioneiro, amarrado a uma corda, a qual, vez por outra, davam fortes puxões e seguiram até a taberna de Alfredo. Essa taberna emerge da história que restou encontrado um ajuntamento de mais de 30 pessoas de ambos os sexos, que foram presas e muitas delas espancadas. Consta ainda dos autos que várias pessoas tiveram que se despir, sendo obrigadas a bater-se umas nas outras com chicote, com tal violência que muitas ficaram sangrando, sendo uma das vítimas a própria esposa de Alfredo, dono da taberna. Ato contínuo, ainda no interior da taberna, ressoa da apuração dos fatos que Lampião obrigou Antônio Bebem a tomar de uma só vez 2 garrafas de cachaça, sendo que após esse ato o liberou. Ao sentir livre e não mais na presença dos cangaceiros, Antônio enfiou o dedo na garganta, provocando o vômito da bebida. Dali seguiu para a cidade de Anápolis, Sergipe, onde se reuniu com os defensores da mesma. Após a prática dos atos ilícitos descritos acima, no mesmo dia, o grupo dirigiu-se para o lugar Olhos d'Água, situado igualmente no município de Anápolis, Sergipe, aonde chegou com as sombras noturnas envolvendo tudo, prendendo o casal Martinho Ferreira e a esposa Marcelina de Matos. Ela, nascida em Bom Conselho, cidade do sertão baiano, tinha nessa ocasião 37 anos de idade e foi muito maltratada pelos cabras que lhe bateram a coice de fuzil, derrubando-a ao chão com violência dos golpes. Feriram-na com a ponta do punhal para que confessasse onde estavam guardados o ouro e o dinheiro da família e por fim foram levados.
Por última ofensa à honra e com mais um atentado ao pudor, despiram-se na presença de toda a cabroeira e das pessoas da casa. Seu marido, o coronel Martinho Ferreira, também foi agredido. Martinho Ferreira foi agredido a coronhadas de fuzil e a pontaços de punhal. Era um sexagenário de longas barbas a Pedro II, o que nada serviu para poupá-lo. Muitos objetos foram destruídos e documentos foram rasgados ou queimados. O grupo já trazia um refém pela vida, do qual a família do mesmo deveria mandar determinada importância em dinheiro, e após terem cometido toda a sorte de depredações materiais e constrangimentos morais, o chefe determinou que o coronel Martinho Ferreira seguiria como refém e que só seria liberado mediante pagamento de resgate. Seguiram viagem os 18 cangaceiros e o refém em direção à divisa com o estado da Bahia. No dia seguinte, mediante pedido de Corisco, o coronel Martinho Ferreira foi colocado em liberdade em terras da fazenda Cavaco, situada no estado da Bahia. O resgate por ele não foi pago e o motivo do pedido foi feito por Corisco a Lampião Nozé desconhecido. Rol de vítimas, testemunhas arroladas para o plenário: Antônio Bebem, Marcelina de Matos, Romana, Padre Cícero Romão Batista, Corisco e volta-se. Tornaram públicos os fatos que serão levados a julgamento e declararam aqui a presença do quórum mínimo para o sorteio dos jurados e instalação da sessão. Não há dúvida de que contamos com mais de 15 jurados, considerando que todos os presentes participarão nessa qualidade. Declaro instalada a sessão e no processo consta na qualidade de acusado o senhor Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, constando na qualidade de vítimas o senhor José Elpidio dos Santos, indicado na qualidade de vítima fatal, Antônio Bebem, indicado na qualidade de vítima sobrevivente, Marcelina de Matos, também indicada na qualidade de vítima sobrevivente. Determina o oficial de justiça que proceda com o pregão das referidas partes, trazendo as testemunhas a um ambiente seguro, a fim de que, no momento das litígias, nenhuma possa acompanhar o depoimento das outras. O senhor Virgulino está presente? Bom dia, senhor Virgulino. O senhor pode tomar assento, por gentileza? O senhor vai tomar assento naquela cadeira. Aqui serão colocadas as testemunhas à medida que forem chamadas. O oficial pode fazer o pregão para verificar a presença dos demais arrolados. Vítimas arroladas pelo Ministério Público, o senhor Antônio Bebem, se encontra. Vamos checar a presença dos demais. Chegando a presença dos demais, vai ser a primeira ouvida? Nós vamos primeiro apresentar os jurados, todas as partes serão, até para que nós tenhamos a certeza de que não existe nenhuma relação de parentesco ou proximidade com qualquer daqueles que serão ouvidos. Senhora Marcelina está presente. Marcelina de Matos, por gentileza. Senhora Marcelina de Matos. Está presente? Está sim. Próxima testemunha, a senhora Romana. Está presente? Está sim. Testemunhas arroladas pela defesa técnica, senhor Padre Cícero, se encontra? Se encontra. Senhor Corisco? Também. E volta seca. Também? Estão todos presentes, doutora. Passamos agora ao sorteio dos jurados.
Faço a comunicação de que, em virtude da impossibilidade de sorteio mediante cédulas, considerando a quantidade de jurados presentes, ou pelo menos jurados em potencial, o sorteio será realizado de maneira eletrônica. À medida que forem sorteados, os senhores devem ficar de pé, para que o Ministério Público, melhor dizendo, Defesa e Ministério Público nessa ordem, informem se concordam com a participação dos senhores. Esclareço que até o número de 3 pessoas podem ser dispensadas pela Defesa e Ministério Público, sem que isso seja tomado como ofensa legal. Advirto aos jurados de que não podem participar da mesma sessão marido e mulher, companheiro e companheira, irmãos e cunhados durante o cunhadio, tio com sobrinho, ascendente e descendente, isto é, pai e filho, avó e neta, por exemplo, aqueles que tenham manifestado prévia disposição para condenar, se houver ruíno, ou mesmo absolvê-lo. Também igualmente estão impedidos de participar desse tipo de sessão aqueles que se declarem familiares do acusado, tenham com ele alguma relação de amizade ou inimizade, ou assim se considerem em relação às pessoas indicadas na qualidade de vítimas, quais sejam o senhor José Elpidio dos Santos, o senhor Antônio Bedem e a senhora Marcelina de Matos. Também não podem aqueles que manifestem qualquer relação de parentesco, amizade ou inimizade com os membros do Ministério Público ou ainda aqueles que compõem a bancada da defesa, ou mesmo que tenham qualquer proximidade ou assim se declarem em relação a estes magistrados. Informo a vossas excelências que aquele que for sorteado a partir do sorteio ficam incomunicáveis e devem fazer a entrega do aparelho de telefonia celular para a oficial de justiça, a fim de que seja garantido que não haja qualquer comunicação entre os senhores. Isto porque o resultado do julgamento ele é colhido de maneira coletiva, mas a votação ela é individual. Vamos dar início ao sorteio, relembrando que devem ficar de pé à medida que forem sorteados nominalmente. O sorteio será pelo número de inscrição. Jurado de número 37. Deixa eu verificar aqui pela lista quem é o jurado. Francis Henrique da Conceição Lima de França. O senhor Francis Henrique pode se aproximar, por gentileza, para que Defesa e o Ministério Público informem pela concordância ou não. Defesa, alguma objeção? Não, defesa não tem objeção. Ministério Público? O Ministério Público aceita o jurado, excelência. Seja bem-vindo, senhor Francis Henrique. Pode tomar assento aqui, em uma das cadeiras. Jurado de número 397. Airon Celestino Negreiro do Nascimento Júnior. O senhor Airon está presente? Eu não consigo visualizar. O senhor Airon está presente? Aplica ao jurado faltoso a multa de 10 salários mínimos porque o teste devidamente intimado não compareceu à sessão, sem prejuízo de análise da retirada da penalidade se comprovado o justo impedimento. Lembro aos senhores que, inclusive, entre as causas de impedimento ou suspensão, aqueles que não podem participar do conselho de sentença, os que eventualmente, por motivo de convicção religiosa, arguírem a impossibilidade de ocupar uma das 7 cadeiras, não havendo dispensa pela Defesa do Ministério Público, permanecem aqui na Secretaria deste Juízo, realizando trabalho voluntário durante todo o período que durarem os trabalhos. Quero dizer, a desculpa de que o motivo religioso vos impede de participar do sorteio não se aplica aqui ao caso concreto. Senhora Rafaela Rodrigues de Souza. Senhora Rafaela acaba de ficar de pé. A defesa já consegue visualizar a senhora Rafaela? Sim, a defesa aceita o jurado. Ministério Público? O Ministério Público aceita a jurada, excelência. Seja bem-vinda, senhora Rafaela, pode tomar assento também. Jurado de número 21, na inscrição, senhora Ana Vitória Oliveira Quezado.
Senhora Ana Vitória está de pé, a defesa já consegue visualizar? Alguma objeção, doutor? Sem objeção, excelência. Sem objeção, Ministério Público. Nenhuma objeção, excelência. Seja bem-vinda, senhora Ana Vitória. Jurado de inscrição número 156, Arivaldo Almeida de Souza Moreira. Senhor Arivaldo está presente? Defesa aceita o senhor Arivaldo? Sem objeções, excelência. Ministério Público. O Ministério Público aceita o jurado, excelência. Seja bem-vindo, senhor Arivaldo. Jurado de inscrição de número 354 é de Cleiton Oliveira. O senhor Edcleiton está ali, de pé, camisa de mangas compridas. Defesa aceita. Defesa aceita, excelência. Ministério Público. Sem nenhuma objeção, excelência. Seja bem-vindo, senhor Edivaldo. Ou Edcleiton, perdão. Jurado de número 458. No número de inscrição. Senhor Mateus Eduardo Medrado Vieira. Em cima. Ok. Defesa? Defesa não consegue enxergar. Não consegue enxergar. O senhor Mateus, que a gente vai conhecer. Sem objeções, excelência. Eu não consigo visualizar ainda também o senhor Mateus. Ali, de blusa quadriculada, Ministério Público, ao fundo. Ministério Público aceita, excelência. Seja bem-vindo, senhor Mateus. Jurado de número 501. Anésia Valéria Dimitrov Dias Gomes. Senhora Anésia está presente? Senhora Anésia está presente. Incentivo os outros faltores. Defesa? Sem objeções, excelência. Ministério Público? Sem objeções, excelência. Seja bem-vinda também, Tribunal do Júri. Parece que já temos 7 jurados. Determino desde logo a entrega dos aparelhos de telefonia celular, oficial de justiça, ou o nosso assessor se encontra aí ao lado para garantir a comunicabilidade dos jurados. Peço que todos fiquem de pé para a tomada do compromisso. Aparelhos de telefonia recolhidos. Quem nunca participou desse tipo de sessão? Esclareço aos senhores que nesse tipo de sessão nós realizamos uma espécie de instrução no plenário, quando é requisitado pelas partes a oitiva de eventuais testemunhas. No caso de hoje, o Ministério Público requeriu a oitiva de 2 pessoas indicadas na qualidade de vítima sobrevivente, para que fossem ouvidos na presença dos senhores. A defesa, por sua vez, arrolou a indicação de 3 pessoas, para que também fossem ouvidas aqui no plenário. Os senhores já ouviram, né, escutaram o relato do caso específico. Esclareço que durante a sessão de julgamento não é permitido conversa, comunicação, nem mesmo de maneira gestual. Sequer escrito será permitido, porque um jurado não pode influenciar na decisão do outro. É necessário também que os senhores se utilizem da empatia, eu costumo dizer nas sessões de julgamento, para que, de maneira respeitosa, ouçam o Ministério Público e a bancada da defesa, que trarão suas considerações sobre o caso,
uma vez que estamos aqui a decidir sobre um bem tão relevante quanto a vida, que é o bem referente à liberdade. Então é necessário que os senhores escutem com atenção toda a fala, para então, em momento posterior, participar do momento do julgamento. Esclareça a todos os presentes, aos jurados, inclusive ao senhor Virgulino, para que os jurados tenham ciência de como acontece a votação, de que ela não é feita de maneira oral, para que os senhores tenham tranquilidade no momento de votar. Será feito o uso de cédulas, serão depositadas numa urna de madeira o voto dos senhores, e assim saberemos o resultado do julgamento. O sistema de votação é extremamente seguro e garante que jamais nós saibamos como foi a decisão de cada um dos senhores jurados. Isso porque toda decisão de magistrado, e hoje os senhores exercem esse tipo de função, sempre traz algum tipo de incômodo. Se a condenação incomoda ao réu, costumo dizer, a absolvição também traz desagrado à vítima e a seus familiares. Advertidos, então, a respeito do comportamento que devem adotar durante a sessão de julgamento, farei aqui o anúncio do juramento que os senhores assumem, após o que chamarei cada um, nominalmente, quando devem estender a mão direita e responderem, assim o prometo. Vamos ao juramento. Em nome da lei, consinto-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Senhora Ana Vitória, a senhora estende a mão e diz assim, o prometo. Senhora Rafaela Rodrigues, senhora Anésia Valéria, senhor Matheus Eduardo, senhor Ed Cleiton, senhor Arivaldo, senhor Airon Celestino. O senhor Airon Celestino é o faltoso a quem foi aplicada a multa de 10 salários mínimos, registro inclusive que deve constar da ata referida à penalidade, para posterior intimação. Para que não haja dúvida entre os 7 jurados sorteados, há alguma relação de parentesco, impedimento ou qualquer daquelas causas aqui anunciadas? Não? Podem tomar assento então. Constituído o Conselho de Sentença, passaremos agora a realizar a instrução em plenário com a oitiva das partes arroladas. Inicialmente aquelas indicadas pelo Ministério Público, a quem aqui estende os nossos cumprimentos à bancada do Ministério Público, na satisfação de trabalhar com Vossas Excelências. Esperamos, durante a sessão de julgamento, um tratamento respeitoso com a bancada da defesa, para que a divergência se limite apenas às questões de ordem fáticas e jurídicas, sem qualquer tipo de ofensa pessoal. Os nossos cumprimentos também à bancada da defesa, aos doutores. Espero dos senhores, a semelhança do que relataram ao Ministério Público, também um tratamento cordial, que se limitem a debater os fatos. Senhor Virgulino, esclareça ao senhor que durante as oitivas o senhor não pode se manifestar, e que qualquer manifestação durante as falas das pessoas indicadas pela defesa ou ainda pelo Ministério Público importará na sua retirada do plenário durante esses depoimentos. O senhor vai ter um momento oportuno de falar, escolhendo eventualmente, inclusive, permanecer em silêncio. No momento da debate, o senhor será advertido a respeito dos seus direitos. Determino a entrada da pessoa indicada na papel de vítima, o senhor Antônio Bebem. Aldenir de Souza, dia 1º de junho de 67, 1967. Cinco, 4, 8, 3 Bom dia, senhor Antônio. Bom dia. O senhor ouviu a leitura do caso, sabe de que fato nós estamos a tratar. Consta dos autos que o senhor seria indicado na qualidade de vítima sobrevivente. Sim, eu estou Sim.
O senhor será ouvido pela bancada do Ministério Público e deve responder a todas as perguntas que forem formuladas. Com a palavra, a bancada do MP. Obrigado, Excelência. O senhor pode ver bem. Bom dia. Bom dia. Bom senhor. Tudo bom. O senhor pode ver bem. Antes do fato narrado na denúncia, eu queria saber se o senhor teve algum contato, algum tipo de contato com o bando de Lampião. Assim, contato eu quero que esse valor de 119. A pessoa sabe da desgraça, né, que esse infeliz fez. 107. Também quando eles invadiram lá a capela, eu fiquei na defesa da cidade. Aí eles me conhecem, né? Me bateram. Não, eu... 17 de outubro de 1930, o senhor pode ver bem. É verdade que o Virgulino invadiu sua propriedade? Sim. Tá bem. Sim. Ele invadiu minha casa. Ele invadiu minha permissão. Isso aí foi tudo. Derrubaram todas as coisas da minha casa. As portas aí foram chutando. Isso vai, era um covarde. Só fez o que fez que ele estava armado. E eu apanhei, viu? Eles me bateram. Qual foi a forma de abordagem dos cangaceiros? Eles chegam destruindo tudo. Eles já chegaram e foi derrubando as coisas tudo, chutando as portas, derrubando a janela, quebrando as coisas tudo dentro de casa. Eles chegam tudo armado, tudo com um revólver, com um punhal furando o povo. Não tem pena de ninguém não. Senhor Antônio, o senhor pode dar mais detalhes? Assim, eu não lembro muito bem quantos eram, né? Quantos caras, mas para mais de 12 para uns 15 cada, eu tenho mais de 15, com certeza. Também nessas horas não dá para a pessoa contar, né? Eles já chegaram, foi derrubando, foi tudo. Chegaram lá, foi batendo em tudo quanto é gente. E ele não queria saber quem era não, se era homem, se era mulher. Não queria mesmo não, saía batendo em todo mundo. Todo mundo apanhou. Eles quebraram, foi as coisas da casa, tudo. As coisas da cozinha, foi tudo quebrado. Eles dando pontapé, dando chute. Olha que até o telhado da minha casa eles quebraram. Saíram, foram atirando nos telhados e com as espingardas empurrando, quebrando as telhas. Isso lá é gente, mas também só fizeram isso que estava tudo armado. Senhor Antônio, e as agressões que saem por aí? Enquanto uns me bateram e os outros saíram lá destruindo as coisas, quebrando a cozinha todinha, sabe assim, eles armaram tudo estourado, que eles fizeram questão de estourar. Eles quebravam assim os potes, por brincadeira. Aí depois eles me amarraram. Eu me bateram bem muito, aí amarraram assim a corda, tudo me cortando as cordas. Aí foram estava na cara, sabe? Eu estava na cara desse sujeito aí, levei. Dele dos cabras dele, sabe? Cada um que quisesse me dar um tapa na cara, me dar um chute, uma pesada. Liguei, né? Eu ia fugir, não tinha como fugir mesmo. Estava lá já todo amarrado, tudo fraco, cansado, aí eles foram me puxando, sabe? Me arrastando pela estrada.
levado lá na taberna de seu Alfredo. Aí chegamos lá e eles foi que bateram mais ainda. Também agora lá tinha gente, viu? Lá tinha um monte de gente, estava todo mundo apanhando. Agora, o povo estava nu, né? O povo estava tudo pelado, não sei assim como foi. Ele já estava fraco, sem força. Aí estava lá o povo tudo correndo, se debatendo. E foi eles que botaram o povo para tirar as roupas, não é tudo obrigado a ficar nu, correndo, se debatendo, sabe? Ele não queria saber não, bateram em todo mundo. A mulher lá tudo furada, os braços, as pernas cortadas do chicote. Isso lá é gente, não. O filho do cabeça. Senhor Antônio, havia mais alguém ali, mais alguém que o senhor pudesse reconhecer? Mais alguém? Ah, lá na taberna? Lá tinha muita gente, estava o povo todo lá. Ele estava batendo ali, todo mundo não queria saber não, viu? Ó, até a mulher de seu Alfredo, o dono da taberna, ela apanhou. E foi a que mais apanhou. Lá era pena de ver, sabe? A mulher chorando e o outro metendo um chicote nela. Coitada, estava com as pernas tudo cortadas. Chorando, gritando. Parecendo que era louca. Eles ainda me fizeram, foi beber, foi 2 garrafas de vinho pestida, fiquei rindo. Não foi 2 doses não, viu? Foi 2 garrafas de pinga que eles me fizeram beber. Aí eu fui ficando lá, né? Depois me soltaram, me voltaram para voltar. Eu estava meio bebo sem entender nada direito, nem mais consciente do que estava acontecendo. Aí fui andando com medo, assim, andando. Depois que eu vi que estava longe, aí eu botei o dedo na goela e vomitei para tirar a cachaça. Né? Aí também fiquei ali mesmo, caído. Tinha mais força. Senhor Antônio, o senhor até saiu escondido, envergonhado, mas um local tão pequeno, as notícias correm rápido. Portanto, como é que ficou sua reputação, a sua honra após todos esses acontecimentos? A pessoa fica sem honra, né? Fiquei triste. A pessoa apanhou e passar pelo que passou na frente do povo todo, né? É vergonhoso. É vergonhoso, né? Mas eu fico me perguntando a Deus, às vezes, sabe por que eu tive que passar por tudo isso? Porque a gente só pensa em coisa ruim. Mas a minha cara, o corpo sara, né? A gente tem que criar coragem para seguir. Até porque eu tenho família. Eu sou um homem de respeito, sabe? Eu tenho família que depende de mim. A gente tem que continuar. Mas honrar, eles aí foi desonrando, foi todo mundo. Não foi só eu, não. Senhor Antônio, lá no sítio, mais alguém foi agredido? Lá no sítio Cumbi foi. Foi sim. Foi agredido? Dona Josefa. Pode contar para o jurado? Dona Josefa apanhou, viu? Apanhou e não foi brinquedo, não. Eles bateram nela e bateram de verdade. Sabe, parecia assim que estava se divertindo, tudo rindo. E a coitada de Dona Josefa é uma mulher já velha, deve ter mais de 50 anos. Eles bateram nela e ainda mais pegaram foi as coisas dela. A coitada já não tinha nada, e eles ainda roubaram foi tudo. Aí deram tanta pesada nela, ela foi toda troncha, toda torta lá, caída. Aí já foi o povo que pegaram ela nos braços e levaram para a cidade, sabe? Aí que ela apanhou sim. Apanhou e foi muito. Ela era inocente na história, José? Era assim, claro. Aqui era, a mulher apanhou sem ver de quê. Tava lá na casa dela, os caras chegaram invadindo tudo e já dando as pesadas. Claro que era inocente, uma mulher querida por todo mundo.
Eu mesmo não tenho nada do que dizer de Dona Josefa. Sempre ajudou o povo todo. Seu Antônio, o senhor tem ideia qual razão que ele poupou sua vida? Por que ele poupou? Esse sujeito aí sabe quem eu sou, né? Sabe que eu não sou um Zé Ninguém. E quando eles foram invadir lá, eles sabiam que eu estava na defesa. Eles já chegaram, foi para provocar mesmo. Sabe que eu não estou sozinho, que eu tenho gente trabalhando comigo, tenho as minhas terras, é verdade. Deve ter sido por causa disso também, né? Deve ter tido medo. Ou queria era me juntar junto com ele, sabia? Então, não importa o que aconteceu, eu pergunto. Então, o senhor aliaria ao bando de Lampião, né? Ah, não. Nunca. Jamais. Jamais, até porque eu sou um homem de respeito. Eu jamais me juntaria com um filho do cão desse. Isso aí lá merece nada. Olha, podia me dar o que for, viu? Que eu jamais me juntaria com uma pessoa dessa. Até porque eu sou um homem de família. Eu sou uma pessoa trabalhadora. Sabe? Que corre atrás das minhas coisas, que trabalhei duro para conseguir tudo o que tenho. Eu jamais ia me juntar com uma pessoa dessa. Excelência, satisfeito. Defesa tem perguntas? Não, Excelência. Senhor Antônio, o senhor está dispensado. Convoco agora a senhora Marcelina de Matos. Bom dia, senhora Marcelina. Bom dia. A senhora está conseguindo me ouvir bem? Dona Marcelina, a senhora tem algum constrangimento em falar na presença do acusado? Tanto faz ele estar aqui na sala? Não, eu não quero falar com esse homem, não. Se ele puder sair, eu acho melhor. Considerando o disposto no artigo 217 do Código de Processo Penal, determina a retirada do réu do plenário. Obrigada. Dona Marcelina, a senhora já ouviu a leitura dos fatos, está indicada na qualidade de vítima. O promotor quer lhe fazer algumas perguntas. Deve responder a todas elas, sempre pautando pela verdade. Com a palavra do Ministério Público. Senhora Marcelina, bom dia. Bom dia. A senhora está calma? Quer uma água? Não, está tudo bem. Tudo bem, né? O Ministério Público vai fazer algumas perguntas para a senhora. Pode responder de forma tranquila, calma, o réu para fora, está plenário. E vamos começar? Tá bom. Senhora Marcelina, a senhora foi agredida pelo bando de Lampião? Sim, fui. Quando eu era mais nova, fui sim. É verdade que lhe bateram com um coice de fuzil e lhe derrubaram no chão com golpes? É verdade. É verdade, sim. E é verdade também que quando eu estava no chão, era no chão, e eles continuaram batendo, viu? E puxando cabelo, e batendo em tudo. É verdade, sim. Não tinha pena não, se não fosse Nossa Senhora olhar por nós, moço. Se não fosse Nossa Senhora, não sei se eu estava aqui para contar isso para o senhor. Além do já citado, senhora Marcelina, é verdade que a senhora sofreu golpes com punhal? É verdade. É verdade, sim. De punhal, mas sabe pra quê, doutor? Que eles queriam punhal? Eles queriam botar punhal em mim pra eu dizer onde estava o dinheiro da minha casa. Mas não era para eu mesmo ir lá buscar, não. Era para eles ir. Eles entrarem lá, retirar tudo do jeito que eles quisessem e pegassem tudo que tivesse lá. Mas é verdade. Foi de punhal.
aconteceu? A senhora pensou em fugir? Ô, doutor, o senhor acha que eu, cercada por um bando de macho, um bando de cabra, eu ia ter condição de fugir, doutor? Pelo amor de Deus, eu tava ali, meu marido de refém. E eles ainda fizeram eu tirar minha roupa. Assim, não com as minhas próprias mãos, né? Mas eles pegaram as facas e saíram aqui, ó, cortando tudo pra eu tirar minha roupa na frente de todo mundo. Ainda bem assim, que não era eu a única, né? Tinha mais gente, mas também graças a Deus que ele dá umas embaçadas assim na vista da gente, que a gente não consegue enxergar tudo na hora, sabe? Assim, umas coisas a gente consegue, mas na maioria a gente não consegue ver, não, doutor. Graças a Deus, mas eu fiquei lá pelada com as vergonhas tudo de fora. Mas a senhora reconheceu alguém do bando, senhora Marcelina? Olha, doutor, eu lembro que tinha um capitão, tinha também um assim de cabelo vermelho meio de fogo, sabe? Um outro índio parecido, com os cabelinhos e os olhos puxados, mas tinha um que era até meio bonitinho esse. Era branco, mas dava pra gente ver que a pele dele estava meio queimada do sol. E por que eles fizeram isso com a senhora? O motivo eu não sei muito bem não, sabe? Você sabe que eles já tinham mandado lá? E pode ser que eles tenham me visto e tenham tido vontade de me ver pelada, né? Mas, no fundo, eu acho que eles queriam mesmo era ver a gente sofrer, sabe, doutor? Ver sofrer mesmo. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, doutor, eu só fiz aquilo por medo. Medo também de meu marido. Olha, o coronel não ia aguentar uma coisa daquela, não. Porque eu vou lhe dizer, meu velho não ia aguentar uma coisa daquela, não. Porque nós, mulher, doutor, a gente aguenta umas coisas, sabe? Agora vocês ou não. Vocês não aguentam tudo que a gente aguenta, não. É verdade. É verdade mesmo. Tá bom, certo. E com seu marido? O que aconteceu com o coronel? Ah, doutor. Com meu marido, eles bateram tanto nele, mas tanto, que chega, dava pra gente ver assim uma hora os olhos dele, como se ele tivesse ido embora, escurecendo. Mas isso foi antes. Foi depois, na verdade, foi depois, porque antes eles pegaram, amarraram meu marido com uma corda, botaram uma faca no pescoço dele assim, pra ele não baixar a cabeça e poder ver a cena. Ver a cena dos caras pegando, me cortando toda a minha roupa, cortando tudo assim, ó, e me deixando pelada na frente dos cabras, tudo. Todo mundo viu, doutor. E o meu marido ali de refém, sem poder fazer nada. Meu marido, um homem tão bom, doutor. Um homem tão bom. Olha, quando termina a missa, ele já saía distribuindo esmola para todo mundo. Tratava os empregados assim, sabe, como se fosse da família. Com ele não tinha pouca coisa não, e todo mundo dizia, olha, o marido de Marcelina é muito bom, olha como é um homem bom, todo mundo falava. Agora, me dói porque eles bateram nele assim, ó, bateram nele como se ele fosse um boi, com um pedaço de pau assim, ó, bateram como se fosse um boi. Desculpa, doutor. Desculpa. Senhor Marcelino, entendi isso. O que mais fizeram? O que mais fizeram? O senhor acha isso pouco, doutor? O senhor acha que é pouca coisa isso? Queriam que eles matassem, pendurassem nossas cabeças nos postes. Foi só isso mesmo que fizeram. Tudo isso que fizeram. E finalmente acabou-se. A senhora tem certeza que foi só isso? Tenho. Doutor, não acho que não, é que a cabeça da gente já vai dando um negócio. Eles foram também lá na minha casa, pegaram tudo quanto era documento, RG, certidão de nascimento, tudo que eles puderam. Pegaram, quebraram a mobília da casa toda, quiseram tocar fogo em tudo, quiseram não que conseguiram, tocaram fogo foi em tudo, viu? E após quebrar as mobílias, senhora Marcelino?
colocaram em fogo a casa. Eles foram embora? Foram. Acho que foram. Não, na verdade não. Sabe por quê? Porque eu lembrei que eles me pegaram assim, me botaram de frente, doutor. Mas foi de frente à minha casa. Eu vi ela pegando fogo, minhas coisas tudo indo-se embora. Meu marido ali amarrado. Eu olhando aquilo. E os cabras nojentos dele passando a mão em mim e me pegando e passando a mão em mim. E parecia que aquele negócio deles passarem a mão em mim deixava eles mais animados, sabe, doutor? Aquilo ali foi me dando uma agonia, doutor, que foi daqui, vai me dando um nervoso tão grande. Sei que a senhora está emocionada, mas o que a senhora sentiu nesse momento?